Boa noite a todos e a todas. Com a presença de Deus, iniciaremos a 23ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Antes da chamada, peço, por gentileza, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Ari Cardoso Matos, pai do senhor Carlos Eduardo de Matos, gerente da Caixa Econômica Federal de Salto de Pirapora, ocorrido ontem. E também peço licença aos nobres vereadores para incluir nesse minuto de silêncio Jairo Barbosa, Jairinho, funcionário da Prefeitura, que faleceu na quarta-feira passada, e a Benedita César Maldonado, enfermeira, também aposentada pela Prefeitura e que foi sepultada no dia de ontem. Portanto, um minuto de silêncio, por gentileza. Obrigado. Peço ao nobre vereador Jurandir que, por gentileza, secretário da mesa, que por gentileza faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Presente. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. José Luiz Vieira. Presente. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Ao nobre vereador Sérgio Ventura que, por gentileza, faça a leitura de um trecho da Sagrada Escritura. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora, ao público presente. Tão bonito ver essa plateia enorme aqui na Câmara Municipal. Vamos ler um capítulo das Escrituras Sagradas, São João, capítulo 15, versículo 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecerei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podereis tão pouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, por ser mim nada podeis fazer. São palavras da salvação. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo antes leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão ordinária realizada no dia 5 de agosto de 2014. Aos 5 dias do mês de agosto de 2014 foi realizada a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 20 horas, o senhor presidente deu início aos trabalhos solicitando ao senhor secretário a realização da chamada dos senhores vereadores. Respondendo, Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farrapo,
José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo. Solicitou ao senhor Miguel Marcelo Sobrinho fazer a leitura de um trecho bíblico. Em continuidade, declarou aberto o expediente com leitura das matérias, iniciando com a ata da 9ª sessão extraordinária, realizada no dia 30 de julho de 2014, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício número 092 de 2014, CMSP. Em atenção ao requerimento número 057 de 2014, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Ofício número 093 de 2014, CMSP, em atenção ao requerimento número 058 de 2014, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. Ofício número 094 de 2014, CMSP, em atenção ao requerimento número 059 de 2014, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Ofício número 095 de 2014, CMSP, em atenção ao requerimento número 060 de 2014, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Ofício número 096 de 2014, CMSP, encaminhando o balancete de receita e despesa referente ao mês de junho de 2014 da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora. Ofício número 032 de 2014 da Fundação Pública da Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora, encaminhando o balancete mensal referente ao mês de junho de 2014. 16 telegramas do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional da Saúde, informando sobre a liberação de recursos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, que somados resultam no seguinte valor: R$ 744.937,62, com 11 comunicados do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Secretaria Executiva, informando sobre a liberação de recursos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, que somados resultam no seguinte valor: R$ 441.911,14. Indicação número 045 de 2014, de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Indicação número 046 de 2014, de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Indicação número 047 de 2014, de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Moção de congratulações número 03 de 2014, apresentada por todos os vereadores, congratulando a aluna Juliana de Lima Leria, que tem apenas 10 anos de idade e cursa o 5º ano na Escola Municipal Vereador Pracídio Barros de Oliveira, pelo excelente desempenho nos últimos Jogos Regionais de Sorocaba, sendo agraciada com 4 medalhas de ouro nas categorias individual, aparelho arco individual, aparelho massa individual, aparelho fita e individual mãos livres na modalidade ginástica rítmica. A moção entra em discussão, logo em votação, sendo aprovada por unanimidade. Moção de congratulações número 04 de 2014, apresentada por todos os vereadores, congratulando a equipe de malha da Divisão de Esportes do município, sendo formada pelos atletas
Antônio Carlos Lima, Claudinei Dias Batista, José Carlos de Aro, José Lucas de Arruda, Mário Santos Lopes e Osvaldo Milano. Pela medalha de terceiro lugar obtida nos Jogos Regionais de Sorocaba 2014. A moção entrou em discussão, sendo solicitada a palavra pelo vereador Alex Ferreira de Souza. A seguir, a moção entrou em votação, sendo aprovada por unanimidade. Moção de congratulações número 05 de 2014, apresentada por todos os vereadores, congratulando a atleta Lara Eduarda de Almeida Andrade pela conquista do primeiro lugar na categoria as mãos livres e prêmio de atleta destaque no torneio GR Brasil no município de São Bernardo do Campo. A moção entrou em discussão, sendo solicitada a palavra pelo vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. A seguir, a moção entrou em votação, sendo aprovada por unanimidade. Concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre, sendo solicitada pelos vereadores José Luiz Vieira, Kelly Luciana Ortiz e Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Passou a ordem do dia com o senhor presidente solicitando ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente declara aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Requerimento número 061 de 2014, de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 062 de 2014, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 063 de 2014, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a 22ª sessão ordinária, que para constar a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, escriturária, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. A ata da 22ª sessão ordinária, realizada em 5 de agosto de 2014, está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a ata, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada. Passamos para a leitura das demais matérias do expediente. Ofício número 102 de 2014, CMSP, Salto de Pirapora, 12 de agosto de 2014. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 061 de 2014, de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira, vimos informar que o pedido fica registrado para atendimento assim que possível. Apresento a Vossa Excelência e dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 103 de 2014, CMSP, Salto de Pirapora, 12 de agosto de 2014. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 062 de 2014, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza, vimos informar que o bairro mencionado tem acesso pela rodovia João Leme dos Santos, que está sendo duplicada e vai melhorar ainda mais. Quanto aos esgotos, tratando-se de chácaras, devem ser usadas fossas sépticas, até que se possa implantar redes coletoras pela Sabesp. A iluminação pública e a conservação da Estrada Velha estão em nossa programação de obras. Menos a pavimentação asfáltica, pois não justifica tamanho investimento, pelo menos por enquanto.
Apresento a Vossa Excelência e dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 104 de 2014, CMSP. Salto de Pirapora, 12 de agosto de 2014. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 063 de 2014, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza, vimos informar que o setor de engenharia está finalizando um pré-projeto e, dentro de poucos dias, vai apresentar aos moradores do bairro mencionado para avaliação. Se concordarem, a pavimentação asfáltica será feita. Com relação à iluminação pública, liberamos 15 braços de luminária que está em fase de licitação e posterior execução. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 038 de 2014. Da Fundação Pública da Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora. Salto de Pirapora, 15 de agosto de 2014. Ilustre Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e ao ensejo envio-lhe anexo a este o balancete mensal da Fundação, referente ao mês de julho, conforme dispõe a Lei Municipal número 889 de 94, de 10 de novembro de 1994. Na ausência de outro particular, renovo a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Homero João Moreira de Oliveira, Presidente. Mensagem do projeto de lei número 022 de 2014, de 12 de agosto de 2014. Senhor Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e dignos pares, e no ensejo encaminho o presente projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 33.000, que se destinará ao pagamento da desapropriação de imóvel localizado na Rua Manuel de Souza, visto a necessidade de revisão do traçado da mencionada rua. Certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação desta Casa de Leis, submete-o à apreciação de Vossas Excelências. Salto de Pirapora, 12 de agosto de 2014, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 022 de 2014. 12 de agosto de 2014. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras providências. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito do município de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 42 da Lei Federal 4.320 de 64, faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, através de sua Secretaria de Finanças, autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 33.300 no orçamento vigente como segue. Secretaria de Meio Ambiente, Divisão de Meio Ambiente, manutenção das atividades do meio ambiente e aquisição de imóveis. Artigo 2º. Para atender às despesas com abertura do crédito adicional especial previsto no artigo 1º desta lei, no valor de R$ 33.300, será utilizado o recurso do superávit financeiro do exercício de 2013. Artigo 3º. O projeto orçamentário objeto do presente crédito adicional especial passa a compor o plano plurianual vigente e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2014. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Salto de Pirapora, 12 de agosto de 2014, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa do
projeto de decreto legislativo número 02 de 2014, de 5 de agosto de 2014. Senhores vereadores, o presente projeto de decreto legislativo tem o propósito de atender aos dispositivos legais constitucionais citados no seu preâmbulo, bem como aos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Trata-se de mais uma ferramenta para auxiliar no cumprimento da legalidade, legitimidade, economicidade e da eficiência dos serviços prestados pela Câmara Municipal de Salto de Pirapora, tanto para o cidadão contribuinte quanto para os próprios vereadores, pois o resultado atraído dos relatórios do controle interno servirá de subsídio para a auditoria do Tribunal de Contas, quando se fizer necessário, gerando mais segurança aos atos emanados deste poder. No início, conforme se verifica no artigo 11º, o controle interno será composto somente pelos servidores efetivos concursados deste poder legislativo, uma vez que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio do comunicado SDG número 032 de 2012, assim determina até que se realize a reforma administrativa desta Casa. Quando, então, por meio de concurso público, serão contratados servidores com atribuições para o exercício de controle interno. Vale lembrar que o mês de setembro do ano 2013, esta Câmara Municipal aprovou o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, originando a Lei número 1516 de 2013, de 12 de setembro de 2013, por meio da qual ficou instituído no âmbito do Poder Executivo o seu respectivo controle interno. Diante do exposto, salientando que essa ferramenta é de suma importância, bastando observar os últimos apontamentos feitos quando do julgamento das contas desta Casa Legislativa pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, espera-se a aprovação deste projeto de decreto legislativo. Sala de Sessões, 5 de agosto de 2014, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, presidente, Jurandir Matos de Almeida, secretário. Projeto do Decreto Legislativo 02 de 2014, de 5 de agosto de 2014. Dispõe sobre a criação do sistema de controle interno no âmbito da Câmara Municipal de Salto de Pirapora e da outras providências. A Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial observância no artigo 151, parágrafo 1º, a linha E, do seu regimento interno, combinado com o artigo 56, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal, no artigo 54 da Lei Complementar número 101 de 2000, ao artigo 75 da Lei número 4.320 de 1964, aos artigos 70 e 74 da Constituição da República Federativa do Brasil, e ao comunicado SDG número 32 de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Faz saber que ela aprovou o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica instituído o sistema de controle interno da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, compreendendo a organização, os métodos e as providências adotadas pela administração interna para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nos procedimentos, avaliar o cumprimento de programas, objetivos, metas
e orçamento da política administrativa, verificar a exatidão e fidelidade das informações e assegurar cumprimento da lei. Artigo 2º. Entende-se por sistema de controle interno o conjunto de atividades de controle exercício no âmbito da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, por meio da qual se verificará o cumprimento da legalidade, legitimidade, da economicidade e da eficiência. Artigo 3º. O sistema de controle interno da Câmara Municipal de Salto de Pirapora atuará prévia, concomitante e posteriormente aos atos administrativos, tendo como objetivo a avaliação contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, tendo como atribuições: primeiro, avaliar o cumprimento das metas fiscais e financeiras dos planos orçamentários e a eficiência de seus resultados. Segundo, comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Terceiro, exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres da Câmara Municipal. Quarto, auxiliar o Tribunal de Contas quando no exercício de suas funções institucionais. Quinto, assinar o relatório de gestão fiscal em conjunto com autoridades da administração financeira da Câmara Municipal. Artigo 54, parágrafo único da Lei Complementar número 101 de 2000. Sexto, atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados. Sétimo, verificar se está sendo providenciada a recondução da despesa de pessoal e da dívida consolidada e seus limites constitucionais fiscais, artigo 59, inciso 3º e 4º da Lei Complementar número 101 de 2000. Oitavo, constatar se está sendo satisfeito o limite para gastos totais da Câmara Municipal, artigo 59, inciso 6º da Lei Complementar número 101 de 2000. Nono, verificar a fidelidade funcional dos responsáveis por bens e valores públicos, artigo 75, inciso 2º da Lei 4.320 de 1964. Décimo, verificar a forma, o momento e os limites da fixação e revisão geral dos subsídios dos agentes políticos. 11. Verificar se a Câmara Municipal está atendendo à emenda constitucional número 50 de 2006. 12. Verificar a legalidade das licitações e dos contratos, assim como os atos relacionados a pessoal, tesouraria, almoxerifado, bens de caráter permanente, transparência e fundos de adiantamentos. O artigo 68 da Lei 4.320 de 1964. Artigo 4º. Os integrantes do controle interno emitirão a cada 4 meses relatórios de auditoria interna endereçado ao presidente da Câmara com base nas informações extraídas dos itens contidos no artigo anterior. Parágrafo único. O relatório de auditoria interna deve conter redação clara e simples, precisa, imparcial, conclusiva e, sempre que necessário, sugestiva. Artigo 5º. Somente integrarão o controle interno servidores que preencham a qualificação para o respectivo exercício, respondendo como titulares da unidade de controle interno. Parágrafo 1º. Os servidores referidos neste artigo
deverão pertencer ao quadro de servidores efetivos da Câmara Municipal, terem conhecimento sobre a rotina interna e administrativa do Poder Legislativo Municipal e dos conceitos básicos relacionados ao controle interno. Parágrafo 2º. Participar de todos dos cursos promovidos pelo Poder Legislativo para ampliar e ou reciclar seus conhecimentos voltados ao controle interno. Artigo 6º. É vedada indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o sistema de controle interno de pessoas que tenham sido nos últimos 5 anos. Primeiro, responsabilizadas por atos julgados irregulares de forma definitiva pelo Tribunal de Contas. Segundo, punidas por decisão de qual não caiba recurso na esfera administrativa em processo disciplinar por ato legislativo ao patrimônio público em qualquer esfera de governo. Terceiro, condenadas pela Justiça por prática de crime contra a administração pública e ou improbidade administrativa em decisão transitada em julgado. Artigo 7º. Além dos impedimentos descritos no artigo anterior, é vedado aos servidores com função nas atividades de controle interno exercer atividade política partidária. Artigo 8º. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de controle interno no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão. Parágrafo único. O servidor público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do sistema de controle interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito às responsabilizações administrativas, civil e penal. Artigo 9º. O servidor que exercer funções relacionadas com o sistema de controle interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes ao assunto sob a sua fiscalização, utilizando-os para a elaboração de relatórios e pareceres destinados aos integrantes do controle interno, ao titular da unidade administrativa ou entidade na qual se procederam as constatações e ao Tribunal de Contas do Estado, se for o caso. Artigo 10º. Nos termos da legislação, poderão ser contratados especialistas para atender às exigências de trabalhos técnicos necessárias ao processo de implantação e implementação do sistema de controle interno. Artigo 11. Enquanto não for realizado o concurso público para a contratação de servidores com atribuições específicas para o exercício das funções de controle interno, poderão ser nomeados por ato próprio servidores efetivos pertencentes ao atual quadro administrativo do Poder Legislativo de Salto de Pirapora, sem que isso implique em aumento de remuneração, vencimento e ou gratificação para aos servidores nomeados. Artigo 12. As despesas decorrentes deste decreto legislativo ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessária. Artigo 13. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessões, 5 de agosto de 2014, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, presidente, e Jurandir Matos de Almeida, secretário. Palavra
palavra está livre no momento do expediente. Eu gostaria de solicitar a autorização do plenário para a inclusão na ordem do dia, que daqui a pouco estaremos iniciando, do requerimento número 068/2014, de autoria do nobre vereador, professor Alex Ferreira de Souza. Se todos os nobres vereadores estiverem de acordo, nós estaremos incluindo este requerimento na ordem do dia. Todos estão de acordo, portanto, nós incluiremos na ordem do dia. A palavra continua livre no momento do expediente. Ninguém para fazer o uso da palavra, passamos à ordem do dia. Peço ao secretário, nobre vereador Jurandir, que, por gentileza, confirme a presença dos nobres vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Requerimento número 064 de 2014. Requeremos a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para que oficie ao chefe do Poder Executivo para analisar a possibilidade de enviar um projeto de lei à Câmara Municipal alterando a Lei Municipal número 1514 de 2013, que criou a Zona Azul em nossa cidade, no sentido de isentar idosos e deficientes do pagamento pelo uso. Justificativa. Desnecessário seria justificar o quão interessante seria esta iniciativa, considerando que daria, sim, um tratamento especial a quem de fato e de direito são dignos merecedores de tal benefício. É verdade, e temos conhecimento de que os pontos preferenciais de estacionamento por força de lei federal devem priorizar estes cidadãos e acreditamos estar o município atento em observar isto de forma particular no centro da cidade, nas proximidades das agências bancárias, porém, entendem os idosos e deficientes que deveriam estar isentos de qualquer taxa. Entendemos, e isso é inquestionável, que a fluidez e a rotatividade dos veículos no centro, onde hoje funciona a Zona Azul, melhorou significativamente, porém, tão somente os 15 minutos de tolerância nas paradas são insuficientes na maioria das situações, principalmente em se tratando de idosos e deficientes, cuja mobilidade é bem mais limitada. Deixamos também claro que queremos, sim, preservar o direito do idoso e deficiente e isentá-los do pagamento do cartão na primeira hora, pois entendemos ser o tempo suficiente para que possam resolver seus problemas no centro. Até porque os mesmos também têm prioridade de atendimento nos bancos ou postos de serviços. Sala de Sessões, 6 de agosto de 2014, Francisco de Assis Henrique de Oliveira e Miguel Marcelo Sobrinho, vereadores. Número 64, 2014. Requerimento conjunto de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira e Miguel Marcelo Sobrinho. Está em discussão. Para discutir com a palavra, um dos autores do requerimento, o nobre vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Boa noite, senhor presidente, mesa, vereadores e vereadora, público aqui presente, ouvintes da Rádio Transversal e aqueles que nos acompanham online. Queria falar sobre esse requerimento 064 de 2014, de autoria minha e do senhor Francisco, e pedindo para alterar a Lei Municipal
1514 de 2013, que criou a Zona Azul. Como todos nós sabemos, idosos deficientes físicos já têm aí uma mobilidade limitada, onde requer até um pouco mais de tempo até que ele se chegue ao local desejado, que às vezes a distância já encurta esse tempo dele de 15 minutos. Então, e como todos os idosos deficientes têm já algumas filas preferenciais, então acredito esse 15 minutos passando para 1 hora seria mais uma preferência de grande importância para todos esses idosos e deficientes físicos da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. O requerimento número 64 continua em discussão. Está em votação. Desculpa. Com a palavra o nobre vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, público aqui presente, que nos orgulha com a presença. A gente gostaria que o plenário ficasse sempre desse jeito, para que as pessoas tivessem conhecimento do que acontece aqui. Eu venho relatar a respeito desse requerimento aqui, senhor presidente. É uma lei municipal 1514 de 2013. A gente está pedindo uma alteração. É a respeito da Zona Azul. Só venho justificar aqui uma coisa que eu falei no tempo, que ela foi criada por um projeto de lei 024 de 2013, na 24ª sessão ordinária desta Casa de Leis, no dia 20 de agosto de 2013. Naquele momento, nós temos em mídia aí, eu falei a respeito disso daí. Por que a gente estava votando contra a Zona Azul? Mesmo não sendo contra a implantação dela. Nós explicamos. Porque o que aconteceu aqui? Facilitou muito a rotatividade no centro. E as paralelas, o que foram feitas para ela? Nada. Então nós estamos sofrendo, continuamos sofrendo, e isso daqui, o que vai ser? Eu acredito que é muito oportuno, não sou contra o idoso e o portador, ou o deficiente, como queiram, que seja beneficiado por isso. Mas no tempo a gente já falou que ele não estava sendo contemplado naquela lei. No projeto de lei 024, eu falei aqui. Entendeu? Então, se essa casa tivesse dado ouvido, a gente já tinha segurado aquilo de lá antes. E não teria que estar pedindo para mandar um projeto de lei de novo para fazer o mesmo serviço. E no tempo falaram que a lei, a Constituição Nacional permitia que fizesse isso. Então, por que precisa de um projeto de novo? Então, gente, essa Casa de Lei tem que ouvir um pouco mais a gente também. Eu fui favorável no dia que nós montamos aqui a nossa comissão, certo? Mas aí, ouvindo um pouco, a gente tem que ter a humildade de saber reconhecer que, às vezes, a gente erra, gente. Então, cada um tem que colocar a mão na sua consciência e perceber que isso daqui está errado, estava errado. Não estava sendo contemplado o idoso. Agora, hoje, o que acontece? Nós vamos votar, vai pedir um projeto para o prefeito de novo, mandar um projeto para a gente aprovar uma coisa que já deveria ter sido aprovada em agosto. Então, a gente não pode ficar fazendo serviço 2 vezes aqui. Faz uma só, mas ouve. Coisa que não está sendo feito. Então, é muito triste a gente estar vindo falar aqui, gente. Eu acho que é muito oportuno, não contra o requerimento, viu, nobre presidente, que eu acho que é muito oportuno, do Miguel Marcelo, do Francisco, de Assis Henrique, nada é contra o requerimento, muito pelo contrário. Só para explicar que o projeto de lei que já poderia ter feito isso daí, é de agosto do ano passado. Nós estamos em agosto desse ano. Para fazer como eu disse no tempo lá, era um remendo. Isso daqui não é emenda, isso daqui é um remendo de um projeto. Então isso não é admissível, gente. A gente não está aqui para... Ninguém está aqui para brincadeira, né? A gente sabe disso, mas só que ouça um pouco mais aquilo que a gente tem para reivindicar, que pode ter certeza que, se a gente errar, a gente tem humildade de reconhecer que a gente errou. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, nobre vereador. O requerimento 64 continua em discussão.
Ninguém mais para discutir, está em votação. Os nobres vereadores e a vereadora, se concordar com o requerimento, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento número 065 de 2014. Requerimento de autoria do vereador Jurandir Matos de Almeida. Requeira a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente fornecer informações sobre a área pública localizada às margens da rodovia Francisco José Ayub, quilômetro 122, entre os números 851 e 1080 em nosso município. Justificativa. Desejo saber se existe por parte do Executivo, para os próximos 2 anos, algum planejamento envolvendo a citada área e há quanto tempo esta área pertence ao Poder Público de Salto de Pirapora. Tais informações são importantes a este vereador que está desenvolvendo ideias para, dentro das possibilidades e viabilidades, implantar em Salto de Pirapora o projeto Fórum São Paulo. Haja vista que o Poder Judiciário em nosso município, ao meu ver, encontra-se mal instalado, mal estruturado, localizado em prédio já antigo e com tamanho muito baixo das necessidades do município. Não é segredo para ninguém que a demanda por justiça em nosso país tem aumentado significativamente e em Salto de Pirapora não tem sido diferente. O desejo desse vereador é que possamos oferecer aos nossos munícipes um poder judiciário de qualidade que atenda de forma satisfatória às necessidades daqueles que solicitam este atendimento. Para tanto, busquei informações sobre o projeto Fórum São Paulo e estou desenvolvendo ideias para que possamos, dentro das possibilidades, implantar este modelo em Salto de Pirapora. Sala de Sessões, 11 de agosto de 2014, Jurandir Matos de Almeida, vereador. Requerimento número 065/2014, de autoria do nobre vereador Jurandir Matos de Almeida, está em discussão. Ninguém para discutir, está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento número 066 de 2014. Requerimento de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Requeira a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo estudar a viabilidade de transporte coletivo aos diversos bairros rurais ou de expansão urbana do município, cuja população está totalmente desatendida deste imprescindível serviço. Justificativa. Não é de hoje que recebemos reclamações de moradores da zona rural ou de loteamentos de expansão urbana sobre a falta de transporte coletivo, deixando esta parcela da população praticamente à margem do dia a dia da cidade no tocante às suas mais diversas necessidades. Sabemos que, por norma específica, não se pode transportar passageiro comum junto com estudantes, o que torna ainda mais difícil a resolução deste problema. A demanda de passageiros nestes bairros é baixa e grande parte formada por idosos normalmente isentos do pagamento da passagem. Empresa de ônibus particular jamais teria condições de suprir esta demanda, pois o serviço não seria remunerado no montante necessário, nem mesmo para cobrir os custos operacionais. O artigo 113 da Lei Orgânica do município de Salto de Pirapora
incumbe o poder público desta responsabilidade por concessão ou permissão ou ainda diretamente. Não podemos de forma nenhuma continuar deixando essas pessoas à margem do atendimento, pois são cidadãos que precisam desse serviço tão essencial à vida ou à dignidade humana. Basicamente, alguns dos bairros desatendidos são Bairro dos Leites, Juncal, Arco-Íris, Fazendinha, Ilha, Bairro dos Castanhos, Capão Redondo e Jundiaquara e etc. Creio que as alternativas mais viáveis seriam ou o município criar uma espécie de subsídio para a empresa prestadora de serviço de transporte, ou o próprio município criar uma pequena empresa que inclusive poderia operar com micro-ônibus que tem um custo operacional bem menor. Criar uma tarifa social que remunerasse, quem sabe, os custos e atendesse a esta demanda que, economicamente falando, seria inviável, porém, não se pode deixar de atender a esta população, hoje excluída deste importante serviço. Como bem sabe Vossa Excelência, o município tem como principal fundamento prestar serviço e, ou melhor, lucro que se espera é justamente o bem-estar dos munícipes. Vale ainda lembrar que com uma pequena frota de micro-ônibus poderá ser também atendida, aí sim, uma população maior que reside nos bairros urbanos mais distantes dos centros e que também sofrem com a falta de transporte. Exemplos: Jardim Teixeira, Maria Clara, Agenor, Recanto, São Manuel 1 e 2, Cachoeira, Santa Helena, etc. Sala de Sessões, 11 de agosto de 2014, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, vereador. Requerimento número 066-2014, de minha autoria, está em discussão. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa fazer um comentário neste requerimento. Com a palavra, o presidente desta Casa Legislativa, vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Senhor presidente, nobres colegas, vereadora Kelly, aqueles que estão aqui hoje enchendo o plenário da Câmara, de uma maneira muito especial, os agentes comunitários de saúde, os funcionários públicos municipais, uma saudação especial ao Arnaldo Zulo, presidente da Associação Comercial, que se faz presente também, e da presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal, a Elce Faustino. É um prazer recebê-los a todos aqui nesta casa. E aqueles que nos ouvem pela Rádio Transversal e também nos acompanham online. Um rápido comentário em cima desse requerimento da minha autoria. Nós temos que entender que esse tipo de matéria, a exemplo da maioria das matérias, sobretudo aquelas que também envolvem pessoal, elas são de competência do Executivo. Ou seja, o Executivo entendendo que se deve proceder da forma solicitada ou reivindicada pela Câmara Municipal através de requerimento, e requerimento, indicação, são dispositivos legais que tem o vereador para reivindicar do prefeito. Se ele entender que isso realmente é importante, é relevante, ele poderá, então, mandar esse projeto para a Câmara Municipal. Por quê? Quer seja uma empresa de transporte coletivo municipal, quer seja subsídio aos valores do transporte público municipal, quer seja criação de passe social, tudo são de iniciativas do chefe do Poder Executivo. Cabe a nós, vereadores, tão somente encaminhar esses requerimentos. E nós sabemos que o município, ele é, sem dúvida nenhuma, ou ele tem que ser, sem dúvida nenhuma,
o principal provedor dos serviços do município. Então eu citei, por exemplo, aqui alguns bairros. Ainda semana passada recebi aqui uma comissão, por exemplo, lá do bairro Arco-Íris. É um bairro que está aqui a 5 ou 6 quilômetros da sede do município, mas que lamentavelmente não tem transporte coletivo. Durante algum tempo, ou durante até muitos anos, funcionou uma linha da antiga Serra Azul, que fazia bairro dos Leites e, por consequência, atendia Juncal e atendia também o bairro dos Nogueiras e também o Arco-Íris. Lamentavelmente, essa linha deixou de existir. E uma sistemática que era muito adotada, sobretudo pelo prefeito Santelmo em gestões anteriores, era justamente aquela adequação do transporte de estudantes com o transporte do cidadão comum. Por quê? Porque é muito comum que essas linhas sejam chamadas antieconômicas, ou seja, elas não repassam, elas não dão retorno suficiente para cobrir os gastos que a empresa, seja o município ou seja uma empresa particular, tem para operar essas linhas. Então, antes isso era possível. Nas gestões lá de final dos anos 80, 90, isso era possível. Hoje não mais. Hoje, por conta do Fundeb, por conta da receita enviada pelo governo federal para o ensino no município, não se permite mais que no ônibus que viajam estudantes, viajem cidadãos comuns. Claro que a gente chama de cidadãos comuns todos os demais passageiros que não são estudantes. Não é aqui nenhum tipo de preconceito. Seja ele idoso, seja menos idoso, seja mulher, seja homem, a gente chama aqui de cidadão comum. E, lamentavelmente, esses cidadãos ficam aí à mercê da falta dessa condução. Então, o pessoal que veio aqui, a gente vem lá do Arco-Íris, eu tenho que pegar um táxi, senão não tenho condução. Ali vai R$30 de táxi. Se precisar um táxi para ir buscar e outro para levar, são R$60. Nós sabemos que isso é inconcebível, que isso é impossível, sobretudo na situação em que hoje se encontra, principalmente os aposentados. E eu falo dos aposentados porque nesses bairros de loteamento de chácara, o que mais se encontra realmente são pessoas aposentadas. Pessoas que ao longo de 35 anos, desempenharam funções junto às grandes indústrias do ABC Paulista e que depois, no final, aposentou e veio para Salto Pirapora, eventualmente no Portal, eventualmente no Alpes, eventualmente no Netinho e também no Arco-Íris e muitos outros loteamentos de chácara que nós temos. E, lamentavelmente, esse pessoal estão realmente à margem desse serviço. Então, eu acho que seria muito importante, sim, que a Prefeitura analisasse com critério este meu requerimento, porque esse requerimento visa simplesmente prover condução, porque condução é um direito do cidadão. Se nós formos analisar, sobretudo agora em época de campanhas estadual e federal, a questão do transporte, ela aparece em 4º ou 5º lugar das principais reivindicações, seja em São Paulo, seja no interior, é uma prioridade. Claro que não é primeira e segunda, que sempre a primeira é saúde, segunda educação, ou invertido, mas sempre saúde e educação estão sempre em primeiro lugar. Tem a questão habitacional, tem outras questões que são importantes também, é claro. Mas nesse caso, especificamente, nós estamos falando da questão do transporte. E a Prefeitura pode sim prover dessa forma. Ela pode criar uma empresa dela com micro-ônibus, e eu sei porque a gente pesquisou isso, o micro-ônibus tem um custo operacional pelo menos 50% menor do que o ônibus comum. Porque às vezes não é conveniente que se vá com um ônibus para transportar 50, 60 passageiros num bairro e de repente ele vem para a cidade com 5 ou 6 passageiros. Porque a demanda certamente ela é baixa, ela é pequena. Mas não porque é pequena se deve simplesmente excluir essas pessoas. E o mesmo se diz aqui em relação à zona urbana, que nós sabemos também que tem dificuldade. É claro que nós sabemos, foi aprovado aqui na Câmara e vai ser construído um mini terminal lá no Teixeira, e eu creio que, uma vez depois funcionando esse mini terminal, certamente haverá horários da linha normal, Sorocaba, Salto Pirapora, Sorocaba, com horários certamente para contemplar o bairro lá, até porque lá terá um mini terminal. Mas nós não estamos falando apenas do Teixeira, tem São Manuel, tem Parque do Pirapora,
tem, como eu já falei aqui, Arco-Íris, tem o bairro da Fazendinha, que também é um importante bairro, que eles estão realmente, totalmente desguarnecidos de condução. Eu acho muito justo que o prefeito, que a prefeitura analise esse meu requerimento e, quem sabe, envie a esta Casa de Leis, então, uma proposta no sentido da gente, de uma vez por toda, sanar esse problema. Claro que não vai precisar ficar ônibus correndo o dia inteiro para o sítio aí. Claro que isso teria que ser em horários específicos, horários pré-determinados, porque a demanda é baixa, mas não é porque a demanda é baixa, não é porque a linha é antieconômica, que simplesmente nós vamos dizer, não vai ter transporte. Isso é inadmissível. Este é o meu comentário em cima desse requerimento, meu 66/2014, que eu espero seja aprovado e conte com a sensibilidade da administração pública municipal. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Requerimento 066/2014 continua em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação desse requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento número 067 de 2014. Requerimento de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Requeiro a mesa, nos termos regimentais ouvido o plenário, propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a análise da possibilidade de reformar as duas pontes de madeira existente na rua João Silvério de Campos, Jardim Paulistanos. Justificativa. Estas pontes são usadas para ligar o Jardim Paulistano com o Jardim América e são muito utilizadas por moradores dos dois bairros. Hoje, as pontes estão em péssimas condições, sem corrimão, guarda de corpo, piso com tábuas danificadas e algumas partes faltando tábuas no piso. Precisamos de uma ação urgente, pois os usuários estão correndo sério risco de acidentes, uma vez que as citadas pontes são utilizadas por todas as idades, principalmente por idosos. Sala de Sessões, 11 de agosto de 2014, Miguel Marcelo Sobrinho, vereador. Requerimento número 067/2014, de autoria do nobre vereador Miguel Marcelo Sobrinho, está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação desse requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento número 068 de 2014. Requerimento de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. Requeiro a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo maiores informações a respeito dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Primeiro, quantos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias foram contratados pelo município de Salto de Pirapora? Segundo, quantos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias estão trabalhando atualmente no município? Terceiro, qual o valor mensal do salário dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias até o momento? E qual o valor repassado pelo governo federal para o pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias? Quarto, o governo federal está fazendo o repasse da assistência financeira de 95% do piso salarial, conforme parágrafo 3º do artigo 9º-C da Lei número 11.350 de 2006, alterada pela Lei número 12.994 de 2014. Quinto, o município já adotou o novo piso salarial de R$ 1.014
centavos, R$ 1.014. Para os agentes comunitários de saúde e para os agentes de combate às endemias, conforme a Lei número 11.350 de 2006, alterada pela Lei número 12.994 de 2014, em especial em seu artigo 9º-A, parágrafo 1º. Sexto, se não adotou, o que está faltando para adotar e em quanto tempo o fará? Justificativa. Sabe-se que o governo federal atualmente aprovou o piso nacional do salário dos agentes comunitários de saúde e agentes de combates às endemias no valor de R$ 1.014. Porém, a Câmara de Vereadores ainda não tem ciência se o município adotou ou não esse piso. Por outro lado, há uma certa cobrança por parte dos agentes comunitários sobre os vereadores, em especial a este que subscreve, acerca deste valor, sob a alegação de que ainda não estão recebendo. Vale ressaltar que a valorização dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combates a endemias vai impactar diretamente na melhoria da saúde pública, já que esses profissionais lidam diretamente com o cidadão em um trabalho de atenção básica à medicina preventiva. Sala de Sessões, 12 de agosto de 2014, Alex Ferreira de Souza, vereador. Requerimento número 068/2014, de autoria do nobre vereador, professor Alex Ferreira de Souza, está em discussão. Para discutir, o autor do requerimento, nobre vereador Alex Ferreira de Souza. Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, que nos está acompanhando online. Bom, até parece meio certo, parece meio, como que diz, oportuno, mas eu já venho acompanhando esse problema dos agentes comunitários de saúde desde o ano passado. Então eu venho acompanhando o Sim Saúde, a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários, e acho que todos devem conhecer o Jornal dos Agentes de Saúde do Brasil, que são coisas que estão aí batendo em cima faz tempo já a respeito disso. Então lá eles têm várias coisas legais, e até eles têm lá na página os prefeitos legais, são os prefeitos que já aderiram aos municípios, que já estão repassando isso para vocês, e tem o prefeito que não é nota 10, aquele que não faz nada e que não acerta em nada. E também já se tem algumas coisas do Tribunal de Contas a respeito do que eles estão fazendo com esse dinheiro. Tem alguns municípios que estão comprando bicicleta, boné, camiseta, protetor solar, e não é para ser feito isso com o dinheiro de vocês. Então o Tribunal de Contas está começando a chegar nesse ponto, não sei aqui como que vai ser na região, mas com certeza logo já vai acontecer isso também. E acredito eu que não vai demorar muito isso acontecer, né? Isso daí é uma história que já vem por muitos tempos, por vários anos já desenrolando. O Fundo Nacional de Saúde já está depositado o dinheiro de vocês desde fevereiro. Acho que quem acompanha lá tem os valores lá todo depositado, para que isso daí é aberto para todo mundo, quem quiser acompanhar, né? Só lembrando aqui as perguntas para vocês, são perguntas assim, porque veio a calhar isso, até a Elcio do sindicato também está aqui com o mesmo propósito. Nós não combinamos, juro para vocês, não presta a jurar, mas nós não combinamos isso, tá? Não combinamos. Então coincidiu, acho que quanto mais respostas vocês obtiverem, melhor é para vocês. Até muitos agentes que me ligaram, eu me preocupo muito aqui em Salto, às vezes quando vocês colocam muito o rosto de vocês à tona assim, vocês sabem que às vezes existe aquela perseguição besta, de repente, o cara falou isso, então eu me preocupo muito com isso. Mas enfim, a ideia aqui é passar para vocês o que realmente nós queremos, e nós queremos resposta para poder deixar vocês bem preparados para tudo que está acontecendo. Então, só lembrando de novo as perguntas,
Quantos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias foram contratados pelo município de Saúde de Pirapora? Quantos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias estão trabalhando atualmente no município? Qual o valor mensal do salário dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias até o momento? E qual o valor repassado pelo governo federal para o pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate das endemias? O governo federal está fazendo o repasse da assistência financeira de 95% do piso salarial conforme o parágrafo 3º do artigo 9º-C da Lei número 11.350 de 2006, alterada pela Lei número 12.994 de 2014. O município já adotou o piso salarial de 2014 para os agentes comunitários de saúde e para os agentes de combate às endemias, conforme a Lei 11.350/2006, alterada pela Lei 12.994/2014, em especial em seu artigo 9º-A, inciso 1º. Se não adotou, o que está faltando para adotar e em quanto tempo o fará? Essas são as perguntas básicas que nós queremos saber para poder deixar vocês respaldar. E é uma continha básica. O valor que está depositado lá no Fundo Nacional de Saúde é 60.840. Se você dividir isso por 60 agentes, ele vai dar exatamente o valor de 1.014. Exatamente esse valor. Então, essas respostas que nós estamos querendo aqui, assim, nós estamos fazendo isso, porque não adianta a gente vir aqui brigar, fazer aquele bagunça e a gente não ter ferramentas na mão para a gente poder discutir, realmente mostrar o que é o certo para vocês. E também o que é de vocês e não tem que ficar enrolando. Eu acho que assim, o que é de vocês é de direito e ponto final. Até aconteceu o ano passado, que eu dava aula no bairro da Barra, e eu vindo, eram umas 10 horas da manhã, eu achei um absurdo uma agente comunitária andando naquela estrada, sozinha, sem ninguém. Eu achei meio esquisito aquilo, né? Porque, sei lá, o que possa acontecer. Então, acho que vamos obter todas essas informações. Eu tenho certeza que isso é de direito de vocês, né? Não tem nem o que ver. Isso daqui, assim, às vezes nós ficamos em Saúde de Pirapora, às vezes eu costumo falar que muitas pessoas não passam da ponte para lá ou conhecem informações. Então nós temos que parar com isso e falar, não, realmente é do direito nosso, temos que ler muito, temos que procurar, temos que estudar, é do direito, vamos lutar e vamos conseguir isso. Então, se Deus quiser, agora nós vamos obter essas respostas. Até desculpa a todos, o presidente, por ter colocado meio de última hora, que o cara que estava fazendo esse requerimento, que deu uma errada na frente do computador, e não chegou até a nossa secretária, e agora a gente conseguiu ainda tempo mandar, mas vamos obter essas respostas. E como vocês viram aqui, já estão também careca de saber que vocês estão acompanhando, sabe que é de direito de vocês. Então peço muito obrigado por vocês estarem aqui participando e vamos aguardar para ver o que acontece. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador, professor Alex. O requerimento de autoria do professor Alex, número 68, continua em discussão. Ninguém mais para discutir, está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação desse requerimento, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Bom, antes de finalizar então a sessão, por questão de regimento, né, lógico, nós vamos ter que encerrar a sessão e logo em seguida, embora se fale em 10 minutos, mas nós vamos logo que terminar a sessão já em 2 ou 3 minutos, imediatamente já passar então a palavra à senhora Elcio e Luciana Faustino, que está inscrita para a tribuna livre da Câmara pelo prazo de 20 minutos, mediante requerimento aprovado pelo presidente, que ela vai falar sobre piso salarial das agentes comunitárias de saúde e insalubridade. Após a palavra da nobre presidente, cada vereador poderá, se assim entender, fazer a sua colocação, a sua exposição, pelo prazo de 10 minutos. Eu gostaria, evidentemente, que não querendo ser chato, mas que nós realmente cumpríssemos o regimento. E o regimento, ele é colocado desta forma, inclusive também peço licença, mas ele não permite também manifestação na Câmara. Esse regimento é uma coisa, logicamente, que nós temos que obedecer. Mas só para ilustrar ainda essa minha palavra, dizer que essa iniciativa da Tribuna Livre foi criada há mais de 20 anos atrás, quando eu, secretário da mesa, na época,
com o presidente e os vereadores daquela época, criamos esse dispositivo, que eu acho que é uma coisa muito importante no avanço da democracia e que nós tivemos essa iniciativa de há mais de 20 anos criar essa tribuna livre da Câmara Municipal. Portanto, logo em seguida ao encerramento desta sessão, nós passaremos a palavra à senhora Elsa. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 23ª sessão ordinária, agradecendo a presença de todos, principalmente das agentes comunitários de saúde e também de todos os funcionários públicos municipal. Uma boa noite a todos e Deus abençoe.